Boa noite, meus ouvintes, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos saúdo com a graça e a paz, o amor e o poder de nosso Senhor. Estou diante de vós através dessa transmissão, levando a você mais uma palavra de Deus ao seu coração, para que você seja separado para se unir com Deus no grande milênio, no grande arrebatamento. Eu peço para vós abrir a Bíblia no livro de 2 Reis 3, verso 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Meu ouvinte, gostaria de intitular esta mensagem desta noite como: vamos considerar a Deus antes de se unir a incrédulos. Porque Acabe, um rei perverso, o qual conhecia os mandamentos do Senhor, mas o coração dele inclinou para o que era errado. Assim como está escrito em 1 Reis 21, verso 25 e 26. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o excitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram aos amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Agora eu quero trazer a você, que está do outro lado me ouvindo, mais negro de Israel, de que esse Acabe se casou com Jezabel. A maldade, a idolatria, a feitiçaria, a prostituição tomou conta de Acabe, e ele, como um homem que servia a Deus, então ele se vendera para fazer o que era mal. Então nós vemos que houve um ajuntamento para ir a uma guerra de Acabe e de Josafá, o qual Deus aponta que essas duas sementes se misturam, a semente de Deus e a semente do erro, do engano, da prostituição. Vemos que este crente Josafá, querendo ser respeitoso com alguém que tinha um grande reino, porque Acabe tinha um grande reino. Agora, irmão, nós temos que olhar a graça que nos liberta, a graça que nos dá amor,
a graça que nos dá a paz. Nós não estamos olhando para grande rei. E provavelmente devido ao prestígio que este jovem rei tinha nos dias dele, ele, antes de considerar a Deus, ou perguntar para Deus se ele deveria fazer isso ou não, por isso tudo que você for fazer, cada passo que você for dar, cada movimento que você for fazer, lembre de considerar a Deus antes de se unir a incrédulo, antes de fazer qualquer coisa. Então, ele, antes de considerar a Deus ou perguntar para Deus se ele deveria fazer isso ou não, ele uniu forças para fazer guerra contra o inimigo. E não se deu conta que estava se juntando com um inimigo tão cruel, ou até pior do que os moabitas seriam. Olha, irmão, minha irmã, meu ouvinte, você está prestando atenção? Antes de você fazer uma união, seja aparentemente boa, mas eu peço que você considere a Deus antes de se unir com o incrédulo. Então nós vemos que Josafá fez muito mal com Acabe, sem considerar a Deus, sem perguntar a Deus se ele deveria unir ou não com o manufaturado Acabe, marido de uma prostituta feiticeira, Jezabel idólatra, o qual a atmosfera dessa mulher era tão terrível que ela enfeitiçava as pessoas e as pessoas faziam o que ela queria. Eu gosto muito, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, da passagem de Jeú, quando ele foi a Jezabel. Segundo a palavra de Deus tinha dito que aconteceria, ela se pintou, se maquiou, passou os seus facto, na nossa língua, o seu batom, o seu rouge, pintou a sua sombra preta e aquele verde escuro com olho de gato para hipnotizar Jeú. Mas Jeú chegou e virou a costa para Jezabel. Ele olhou no olho desta mulher feiticeira e ele fez uma aclamação que quem estaria com ele para pegar Jezabel ali e jogar ela de janela abaixo. Se você nunca pensou ou nunca passou pela sua mente, eu quero que você abra agora os seus olhos para vocês verem que dois eunucos deram um passo à frente e diz: nós faremos. Por que tinha que ser eunuco? Porque eunucos são homens
homens castrados, que não têm sentimentos para com uma mulher. Por isso que eles podiam chegar, eles podiam abraçar, eles podiam tarracar com Jezabel e jogar ela lá de cima, e foi isso que aconteceu. Oh, irmão, irmã, quantos hoje não está enfeitiçado por essa Jezabel do inferno, o qual está hipnotizando, e eles não têm força para saírem, para se livrarem. Mas vamos continuar aqui a nossa linha de pensamento, para vocês verem que eu gostaria que tivéssemos tempo nesta noite para ficarmos nisso, mas não temos. Isto é quando nós unimos, olha aqui, quando fizemos uma aliança com o inimigo. Agora, como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Como pode? Nós recusamos a cruz e recebemos uma cruz dupla por isso. Agora nós vemos que quando nos unimos com o incrédulo ou com o manufaturado, a tendência de o indivíduo, em vez de esquentar o outro que está frio, a tendência é aquele que está quente esfriar, trazer uma atmosfera de frieza. Mas nesta noite eu falo para você, que você tem um assim diz o Senhor: se o inimigo chegar a você, ou o manufaturado chegar a você, e quiser fazer aliança com você, que você pode dizer: para trás de mim, Satanás. Porque você crê na palavra do Senhor que diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te liberta, eu estou contigo os dias até a consumação do século. Agora, durante esse tempo de aliança, de união, eu tenho que levar a você a pensar nisso. Vamos considerar a Deus antes de se unir com os incrédulos. Este homem é excelente, porque ele tinha olhado e visto um lado brilhante lá. Antes de considerar a Deus, ele se uniu a este incrédulo. Então você vê que Josafá era um homem brilhante. Ele viu o lado brilhante, mas ele não considerou a Deus, sabendo que tinha um profeta ali chamado Eliseu. E ele não considerou a Deus e ele uniu a este incrédulo. Eu tenho tempo para me demorar nisso hoje à noite. Tenho a mais aqui, mais uns 20 minutos. O coração de muitos bons cristãos tem feito a mesma coisa quando eles
uma nova igreja na comunidade, que superou um pouco a velha igreja da região que costumavam a ir. Aí eu me lembro do Zé Roceiro. O Zé Roceiro que morava lá na roça, na sua casinha de palha, de chão batido, de pau a pique. Ele morava ali e ele frequentava uma igrejinha do vilarejo, uma igrejinha simples como o Zé Roceiro era simples. Mas um dia ele foi na cidade maior, grande, e ele viu uma grande igreja. E ele se alegrou em ver aquela igreja, entrou ali dentro, os bancos, o piso da igreja, o púlpito, o pastor. E ele chegou no pastor da igreja e disse: pastor, eu gostaria de frequentar essa igreja. Aí o pastor deu uma olhada nele de cima embaixo, em sua roupa, no seu sapato, e disse: meu irmão, você já considerou a Deus para querer vir para esta igreja? Quer dizer, você já perguntou a Deus se você deve vir a esta igreja ou não? Olha que boa resposta. Esse pastor levou o Zé Roceiro a meditar e pensar, mas o pensamento daquele pastor era que ali frequentava o prefeito da cidade, os vereadores, os intelectuais, o homem da sociedade. E um homem todo remendado, sapato até mesmo com furo nele, ia atrapalhar a visão do olhar, da vaidade daquelas pessoas. E o pastor disse para ele: vai conversar com Deus, vai orar a Deus. E o Zé Roceiro diz: o senhor está certo, eu vou considerar a Deus. E foi embora. E passa 10 dias nada, 15 dias nada, 20 dias nada, 30 dias nada, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O Zé Roceiro foi na cidade e o pastor o encontrou. E o pastor perguntou: e aí, meu irmão, você orou a Deus? Você considerou a Deus antes de unir aqui conosco? Ele diz: orei. Sim, pastor, orei. Deus falou com o senhor? Falou, pastor, falou sim. Aí ele disse: então, o que Deus disse para o senhor? Ele disse assim: pastor, para que eu não venha para esta igreja, não, porque ele também não está aqui. Ele considerou a Deus antes de se unir com o incrédulo, porque a teologia hoje tem segredo das pessoas, e eles formaram um dogma, um incrédulo, ao invés de ter Deus agindo e falando no meio deles. Então isso separou um pouco a velha igreja da região que costumava ir. E talvez você pensou que uma classe social um pouco melhor ia lá.
e deixou aquela velha e antiquada igreja que uma vez você pertenceu, e foi e se uniu com essa. Você entra no mesmo problema que Josafá entrou. De qualquer forma, eles uniram suas forças. Eles uniram suas forças e esqueceram da força divina no poder de Deus que opera na igreja, não importando se é uma igreja bonita, com tapetes vermelhos ou banco de almofada. O que Deus quer é ter liberdade no Espírito para operar e para trabalhar. Você vai ou não vai considerar a Deus antes de se unir a incrédulos, o qual está fazendo tudo o que Deus disse para não fazer. Mas graças a Deus que nós consideramos a Deus, e nós confiamos na palavra de Deus, e aquilo que Ele diz para nós fazer, nós estamos tentando fazer. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O que é para eu deixar para trás, eu deixarei por amor do seu nome. Eu estarei na presença do Senhor. Então você vê, eles marcharam por 7 dias e saíram para o deserto. Oh, irmão, vai deixar o manancial de Deus, vai deixar a fonte de água viva de Deus para andar, para... Você vê aqui que eles saíram para o deserto para peregrinar, ficar com sede, sendo que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de vida, o qual Ele está derramando hoje à noite toda a palavra verdadeira para você. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então olha, meu irmão, levando com eles o rei de Edom, para encontrar esta grande companhia dos moabitas lá. Agora eles saíram com tal pressa que nem sequer consultaram a Deus. É muito fácil nós sair para fazer algo sem consultar a Deus e nós cair em uma desgraça. Até mesmo Davi, um dia, tendo um profeta ali, ele não considerou o profeta, ele considerou os capitães do seu exército, de seus 50, e assim eles foram buscar a arca do concerto. Mas o que aquilo trouxe? Morte. A morte chegou no arraial quando foi passar no riacho, e a arca ali trazida por uma carruagem de bois, o qual tinha que ser carregado em ombros de levitas. E Uzá viu que ia cair, e ele não era um sacerdote, tocou na arca e morreu fulminado ali naquele lugar. Aí Davi viu o erro que ele tinha feito. Ele não considerou a Deus. Então hoje, nesta noite, que nós consultamos a Deus, e nós nos entregamos a Deus e pedimos a Ele: Senhor, seja o nosso guia, nos Senhor, fala comigo o que o Senhor quer que eu faça. E quando se deram por conta, já tinha passado 7 dias, e seus suprimentos de água tinham se esgotado. Olha aí, meu irmão, minha irmã, olha aí como que é a coisa. O suprimento que tinha esgotou. Aquele suprimento de água que eles levaram acabou.
É tempo de armazenar alimento. É tempo de buscar a Deus. E não deixar esgotar, porque o Senhor é uma fonte de água viva. Por isso que o salmista disse: a minha alma, Deus, sede do Deus vivo. Tinha se esgotado, não tinha mais água para beber, e lá estava eles com o gado, com seus animais e seus suprimentos de água que tinha acabado. Parecia que este era o fim para eles. Agora, isso é o que nós fazemos. Às vezes nós fazemos birras em algum ponto e não consideramos a Deus. Antes de se unir com o incrédulo, com a incredulidade, não oramos sobre aquilo, pedindo a Deus se devemos ou não fazer aquilo. E nós damos conta que nosso suprimento de bênçãos é cortado. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós consideramos ao Senhor. E que nosso suprimento de bênção não seja cortada. Que ela flui e flui e flui na nossa vida. Que nós podemos nos colocar nesta noite de pé e dizer: obrigado, meu Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és Deus, o Senhor está comigo, então eu não vou vacilar o meu pé. Então nós perguntamos muitas vezes: bem, eu não sei porque eu não tenho mais bênçãos. Você não vigiou. Você largou a sua vida de oração. Você diz: bem, eu sou um cristão. Pois bem, este é mais um sinal de que você deveria orar mais do que nunca. Leia a Bíblia todos os dias. Ora todos os dias. Tome decisões bruscamente ou rapidamente demais, sem primeiro considerar a Deus a respeito daquilo. Ora ao Senhor, ora a Deus Todo-Poderoso, que Ele virá a você. Isso é profundo demais, meu irmão. Isso é maravilhoso quando você busca a Deus. Você sabe que Deus responderá a sua oração. Ele está ali na caminhada, e no vale da sombra da morte você não está só. Você pode sentir a presença do Deus vivo segurando na sua mão e dizendo: não temas, que eu sou Deus e eu estou contigo. Onde queres que for, eu irei. Se passar pelo vale da morte, da sombra da morte, estarei contigo. Se tiver que passar pelo o laço do passarinheiro, o Senhor, Ele vai desarmar essa armadilha, porque você buscou Ele primeiro, você considerou a Deus antes de se unir com a incredulidade, com o incrédulo. Eu te peço para você agora, nesse momento, considerar o seu caminho e ver os passos que você deu errado. Considera ele neste momento. Volta para o caminho do Senhor, e Ele estará contigo em cada passo. Ele entrará na fornalha contigo. Ele entrará na cova dos leões contigo. Quando você
atravessará. Esse obstáculo não vai te parar, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. No nome do Senhor Jesus Cristo, considera neste momento a Deus, busca a Deus, conversa com Ele e Ele estará contigo. Ele diz que aonde colocar a planta do vosso pé, que Ele estará contigo, e eu creio nisto nesta noite. Você crê? Oraremos? Vamos orar a Deus? Vamos considerar o nosso caminho? Pai bendito, eu me olhei e me vi no deserto com a minha reserva de bênção acabando, mas estou considerando o meu caminho e estou buscando ao Senhor agora. E eu peço ao meu Deus que o meu caminho seja o teu caminho, que os meus passos sejam em cima das pegadas sangrentas do Senhor. Aí eu sei que estarei seguro, porque o sangue nos leva ao Calvário, e o Calvário nos faz entender que está consumado. Então eu estou considerando o Senhor, antes de me unir com a incredulidade, com o incrédulo, ou qualquer pensamento, estou unindo contigo, meu Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus vos abençoe.